Tudo bem, pessoal? Estamos com a segunda etapa do nosso podcast para explicar para todo mundo das nossas impressões sobre a nossa viagem para Londres, da qual nós participamos do maior evento do OH do mundo, o WOH, mas agora para fazer um programa um pouco diferente. Até temos agora também o Mihil, que é o nosso gerente de expansão, juntamente também com o André e com o Diogo, para a gente agora falar um pouco diferente. Até o cenário mudou, porque nós queremos abordar as nossas impressões da viagem para Londres, da cultura de Londres, do que nós percebemos e as nossas impressões em cima da cidade e do povo e de como nós percebemos o, a energia da cidade. Acho que tem muita coisa para falar, eu tenho várias coisas interessantes que a gente pode abordar e eu vou passar a palavra, então já fica essa primeira pergunta. Mihil, o que que você pode falar para a gente dessas primeiras impressões de chegar na cidade? Olha, para mim, a primeira impressão era organização, cidade. Eu acho o Londres é uma cidade super organizado. Você não tá vendo lixo no rua, por exemplo, ahm, o trânsito super organizado. Para mim, a palavra é organização. Muito bom, muito bom. Diogo, quer complementar o que que você percebeu? Londres hoje é uma das capitais europeias mais arborizada que tem. São 47% da cidade dividida entre parques, entre áreas verdes e jardins. Então é uma capital muito acolhedora, com muitas pessoas, com muitos turistas todos os dias. E principalmente na região que a gente ficou, Park Lane ali, é uma região muito organizada, que nem o Rio falou. Você não vê lixo na rua, você vê um trânsito organizado, você não vê buzina, né? O pessoal espera para passar na sinaleira verde, né, então é uma bate de frente com a nossa cultura, porque o brasileiro é sempre mais elétrico, né, a gente quer fazer, né, rato lá, você vê, o inglês britânico mesmo, como o pessoal ele segue as regras, então isso é muito legal. Perfeito, verdade. Eu acho que o mais aproximado poderia ser, por exemplo, Gramado, que a gente vê que as pessoas são muito respeitosas, cumprem horário e tudo mais. Mas vou passar a palavra para o André. Legal. Bom, como é um jargão até no mundo inteiro, né, da pontualidade britânica, realmente as coisas funcionam de uma forma muito organizada, né, pegando um pouquinho aí do que o Bichir e o Diogo trouxeram. Então, ela é uma grande metrópole, são 8, 9 milhões de pessoas transitando naquele frenesi total, porém tudo funciona com rigorosidade de pontualidade. Então isso realmente impressiona, porque precisa ter algo consistente na organização, né. E outra coisa que a gente pelo menos vê em filme, em cinema, é o clima, né. Uhum. São 4 estações do ano no mesmo dia, então nós pegamos Não. chuva, nós pegamos sol, nós pegamos vento, pegamos granizo num dia, né. Uhum. Então foi desafiador até a nossa movimentação diária lá, que o clima é algo bem que todo mundo chama, né, o verão londrino ou o verão europeu, né, ele é totalmente diferente daquilo que a gente está habituado a viver aqui. Exato. Foram várias vezes até que o Mihil, que é europeu também, provocou, né, nos nossos passeios, que a maioria eram a pé, justamente para a gente aproveitar a arquitetura, para conhecer também. Foi bem interessante, porque várias vezes falava: "Bem-vindo ao verão, o verão Verão europeu". Isso. E isso foi marcante, porque assim, para nós verão é verão, né, para o brasileiro verão é verão, e para o europeu o verão chove, faz sol, muda de temperatura no meio do dia algumas vezes, como o André comentou, então foi bem interessante, foi muito impactante isso. O céu estava cinza boa parte das vezes, né, então isso pesou um pouquinho, mas ao mesmo tempo também a gente pôde aproveitar, porque não era chuva forte, eram garoas, e a gente então conseguia deslocar bem, não perdemos nada no passeio, eu acredito, né. E precisa se preparar para qualquer situação. Você sai de casa, do hotel, você precisava levar uma jaqueta, um guarda-chuva, porque você não sabe que vai vir daqui meia hora. Isso. Vem muito rápido o céu aberto para muito chuva, assim, vem muito rápido, né, essas mudanças, assim, no E longo. tem um dado interessante, né, porque a gente até comentou lá, você sabe quem é um britânico realmente, porque ele está andando com um guarda-chuva na mão.
pode estar saindo sol, se você tá vendo um cara com guarda-chuva na mão, Ou tá pinho. de trás, né? Então você tem o hábito do bolso traseiro. Eu achei impressionante, assim, as pessoas paradas, né, esperando o metrô, ou seja, qualquer circunstância que a pessoa tava na rua, e aquele guarda-chuva. Isso é um item, é uma economia. Sério. Só pensando que a Inglaterra é uma ilha, então tem muito vento. É um clima temperado. Que interessante. E nós acompanhávamos pelo aplicativo a previsão do tempo, como é que vai ser a chuva, se chove, se não chove. Não mudava. E Não tinha previsão. diferente daqui, né? Que a gente, eu pelo menos acompanho muito a previsão do tempo, até para quando a gente vai fazer qualquer coisa. Uhum. E lá não seguia, não batia a regra do clima Muito bom. no aplicativo. Aprofundando a primeira pergunta, eu acho que é interessante também a gente pegar para cada um o que mais surpreendeu. O que realmente chamou a atenção, né? E aí pode ser negativo ou pode ser positivo. Michiel, o que foi uma surpresa para você? Você já, logicamente, já tinha visitado Londres, conhece a Inglaterra, até porque o teu país natal é a Bélgica, é próximo, então é acessível. Mas o que realmente assim, te surpreende da cultura de Londres? Da cultura do povo, da cidade, enfim. Como o Diogo falou, né, são muito nacionalidades que vivem num terra, né, no Londres. Como é que funciona tudo esse diferente cultural? E me surpreendeu que lá funciona mesmo. O respeito a outras culturas e se não bloqueia, né? Outros países e cidades na Europa principal têm esse bloqueio do religioso, do cultura. Me surpreendeu muito que Londres não tem tanto bloqueio, Uhum. que todo mundo vive Tem no harmonia. mundo. Tem bastante harmonia. Uhum, muito bom. Diogo. Então, Londres é uma cidade, para mim, ela é multicultural, né? É uma cidade, uma capital gigante. Então, o que a gente encontra de nacionalidades, de afazeres, muito teatro também, né? Muita arquitetura moderna lá. Então, Londres, um exemplo básico, o Underground ali, que é o Subway, é o metrô mais antigo do mundo. Acho que foi inaugurado em 1863, né? O mais antigo, o mais antigo do planeta. Então, é uma cidade para onde quer que você vá, tem o que fazer, tem o que comer, tem o que visitar. Então, não é à toa que recebe milhares e milhares de. Então, é sempre agradável estar ali, né? Conhecer o coisa. Porque se você for 2, 3 vezes no ano, sempre vai ter condições de você não visitar a mesma coisa, né? Então, essa arquitetura me marcou muito. Muito bom. Legal. Duas coisas me marcaram muito, assim. Primeiro porque aí uma questão pessoal minha, eu gosto muito de história, né? E quando a gente viaja, eu busco muito me conectar com a parte histórica. Até porque eu entendo que a história, quando a gente olha para a história, a gente entende por que um país, um estado, uma nação está no presente. Uhum. Porque ela construiu uma história lá atrás. E aí Londres, logicamente, a Inglaterra, ela traz toda a história. Então isso assim, me surpreende muito e me conecta muito com a história local, né? Então, monumentos, né? Tudo aquilo que a gente viu andando na rua. E algo que me surpreendeu, que a gente sabia, mas eu não tinha visto isso pessoalmente, é a quantidade de pubs que tem, né? Então é incrível como a gente ouvia isso, as pessoas comentarem, falarem, a cultura do londrino de 5, 6 horas da tarde já se direcionar para um pub, mas eu não imaginava que seria um pub ao lado do outro, ou avenidas cheias de pub, né? Então, Uhum. é bem cultural isso Uhum. deles, né? De sair do dia de trabalho, todos os dias, e ir para um pub, né? Pode ser um ponto de encontro, pode ser um lugar para beber, ou somente para comer, ou somente para se encontrar, ou para bater um papo. Mas é muito pub para uma quantidade de boa, né, da cidade. Sim, pelo tamanho da cidade. Volume. O que me chamou bastante atenção, por mais que nós estivéssemos numa área bem central, inclusive próximo a um parque, todos os lugares que nós visitamos, em nenhum momento eu me senti numa cidade grande, por exemplo, como São Paulo, onde você tem aqueles prédios gigantescos, você tem um excesso de população. Pelo contrário, a impressão que eu tinha é que eu estava numa cidade, claro, grande, então são 9 milhões de habitantes, né? Se a gente pode fazer uma comparação direta com São Paulo, mas eu me senti numa cidade muito aconchegante. E é lógico que tudo conta: limpeza,
a educação no trânsito, carros que não buzinavam, né? A gente não viu acidente de trânsito em todos os dias que nós andamos por lá. Então, a impressão de um aconchego, de estar numa cidade agradável, limpa, educada, que a gente sabe que tem, mesmo com a miscigenação que vocês falaram. Assim, para mim, a primeira impressão foi incrível, né? Todas as casas, né, por mais que sejam antigas, muito bem cuidadas. Então, a gente percebe uma cultura europeia de excelência. Isso me chamou muita atenção, de fazer bem feito, de deixar tudo sempre impecável. Para mim, me surpreendeu muito isso. Alguém quer complementar? Eu quero complementar o que o André comentou antes. Né, a gente sabe que Londres tem muitos pubs, mas como trazendo para a educação, como eles respeitam também. E isso a gente viu. Os pubs, todos eles fecham 11 horas. Horário para Claro. abrir, horário para fechar, Não, né? não abre talvez meio-dia para um almoço e vai. Conta o que aconteceu com vocês quando chegou no horário, vocês estavam com o copo cheio. O que aconteceu? Não sei quem estava. Eles falaram: ó, pessoal, a gente está fechando em 5 minutos. Vocês serão convidados a sair, ou a gente coloca o refrigerante ali, ou a bebida de vocês dentro de um copo que a gente precisa Um fechar. copo plástico. Então é meio. Para você poder levar, enfim, né? E é uma regra seguida à risca, não é, talvez, nós tentamos até achar final de semana que fosse um horário um pouco maior, mas 11 horas fecha tudo. Obviamente, compara no Brasil aqui, fecha quando amanhece o dia às vezes, né? Lá o pessoal, 11 horas, ele é convidado a ir para casa. E no outro dia tudo tá limpo, tá tudo bonitinho funcionando. Como que se acata a autoridade lá? Isso, é muito pontualidade. Exatamente. Para começar e para terminar. Me prestou bastante atenção esse momento que o pessoa que trabalha lá falou, né? Vocês têm 5 minutinhos, né? Com Senão educação. um copo plástico vai, né? Você vai levar. Ou termina ou leva. Eu vi pessoas aí redonda com muito respeito. Uhum. Com muito respeito. Não tinha briga, não tinha pessoas que falou alto. Não, era, "E, tudo bem? Essa é a regra, a gente vai respeitar." E é ali que muda, porque, só para finalizar, nós temos o costume de dar o jeitinho brasileiro. Lá é dado uma ordem e é acatada assim. Então, como a gente está no nosso país, é isso aí, estamos saindo. Muito bom. E aí, é bacana, porque nos chamou a atenção. Por quê? Porque no Brasil é diferente. Então, uma das próximas perguntas seria, o que vocês viram como diferente da cultura brasileira? Ou que é um contraponto, além do que a gente falou agora. Mas o que mais pode chamar a atenção da cultura, comparando a cultura brasileira com a cultura londrina ou até inglesa? Podem... Primeiro, eu acho não, tenho certeza, ela tá linkada aí com o primeiro questionamento, é a questão da regra, né? Regra. Das disciplinas, né? Muito disciplinado, muito regramento e tudo realmente funciona. Isso realmente é algo substancial, porque é acatado aquilo que é, né? Aquilo que é determinado pelo estabelecimento comercial, né? Ou Não, por qualquer regra, né? Eu acho que em qualquer situação. exatamente. Então, é uma diferença grande, né, do Brasil, principalmente. E quando nós conversamos com o teu ex-colega de trabalho, que mora em Londres há 8 anos, Ricardo, né? Ricardo, isso. Aliás, nos recepcionou muito bem lá. O Ricardo comentou que em todas as esferas tem esse nível eu acho que de disciplina, né? Então, nos impostos, né? Ou você paga ou você não paga. Nas regras gerais de convivência humana e civilização, todas elas são cumpridas. Os controles De todas as áreas, perfeito, perfeito. na justiça, como na parte federal, como nas imigrações, né? Todos os controles são muito bem feitos. Logicamente, né? A ilha favorece, né? Então, por ser uma ilha, e ainda a Inglaterra saindo da zona do euro e ficando de uma forma isolada, foi uma forma talvez que ela criou de ter mais controle sobre o todo, né? Então, eu não vou entrar aqui no mérito do se é positivo, se é negativo, se é certo, se é errado, mas é uma forma que ela encontrou de ter esse controle total sobre o seu território, sobre o seu povo e sobre o todo. Perfeito. Legal.
Eu achei o que eu achei mais interessante, principalmente mudando conforme o Brasil é a nossa arquitetura aqui, lá são prédios limitados, né? É um que outro prédio que você vê que tem um arranha-céu grande e geralmente é área comercial Uhum. da cidade, né? Mas você consegue, parece ter uma noção melhor quando não é um prédio maior que o outro, não tem isso não é uma linha tênue, né? E principalmente por ser uma cidade muito cultural. Eu não sei se eu olhei isso foi num táxi ou foi numa publicidade, alguma coisa assim, mas Londres gira em torno chega a ter dias que tem mais de 1000 concertos num dia, Nossa, né? tá. Então é muito teatro, Muita arte. são muitas pessoas interessadas nisso. Não que o Brasil tem tanto quanto um país desses como lá. Menos. Só que aquilo, Londres respira arte. Publicidade muita sobre, hoje tem a pessoa X, amanhã tem a empresa tal, né? Então muito legal como eles se conectam com isso, Uhum. né? Uma coisa interessante também, e aí o brasileiro, o latino, ele é muito caloroso. Então, um abraço, o toque, quando dois amigos se encontram, ou quando um casal se encontra, tem um carinho bem mais afetivo. E a gente sabe que o europeu, e aqui nós temos um exemplar europeu, ele não tem esse calor todo. Mas, Mihil, com a tua vivência até de países em torno da Bélgica, Inglaterra, é, toda a Europa é assim? Ou é específico? Porque eu vi muito pouco contato na Inglaterra. Mas Sim, a maioria é Sério? assim. Que me prestou muito atenção lá, que é a diferença entre brasileiros e pessoas de Londres. Toque física, como é que você mencionou. Essa é uma coisa que eu amo no Brasil. Desde o momento que eu cheguei aqui no Brasil, eu fiquei muito surpreendendo nos brasileiros que você sente a paixão de uma pessoa no outro. Só para falar oi, um tchau, eles dão um abraço. E você sente isso. Como é que eu não se sentiu lá? Por exemplo, você viu uma pessoa de uma outra empresa, por exemplo, do França, Uhum. você não vai dar um abraço lá. Esse aqui é a falta do respeito. Mandar um abraço. É um mão do bem longe e deu. Sabe? É o suficiente. Para mim, esse aqui é um ponto negativo sobre o Inglaterra. Para mim, senti um pouquinho falta do amor, do calor da pessoa, sabe? Boa. É mais frieza, assim. Talvez até pelo próprio acima da linha do Equador, né? Já é tudo mais frio, então deixa as pessoas também mais frias, né? olhando o clima, né? Lá 10 horas da noite era dia ainda lá, né? Poxa, mais um ponto, né? Lá tem no verão, 10 horas Verão, né? da noite, Começa só a expressão. como a gente tem E aqui. já no inverno deles, 4 horas da tarde, escuro. É contrário. Não. Às 10 horas começar, fica sol, e às 4 é escuro igual noite. Uhum. Mas esse ponto do calor humano ficou até presenciado presenciado no próprio evento. O presidente falou, pessoal, hoje tem a festa pós-evento e os brasileiros estarão lá pulando carnaval. Foi muito engraçado isso. Então, nós temos, Jeff, tem os dois lados de ser avaliado, né? Você fica um pouco constrangido. Mas eles entendem, no lado carinhoso, que a gente é caloroso. O brasileiro conversa. Eu acho que colocar 10 brasileiros no meio de 30 europeus, eles vão saber quem são os brasileiros. Quando um bata, conversou o presidente e foi ali. A gente é expansivo. E em número nós estávamos lá no evento, nós éramos 26, uma delegação de 26. Em Brasília. De repente, a segunda maior delegação Maior. de todos os países que estavam nesse evento mundial. E o mais interessante é a gente trazer aí um dilema, né? Que cada um pode dar a sua opinião. Londres é uma cidade futurista ou histórica, na opinião de vocês? Diogo, quer começar? Eu vejo Londres como uma das capitais mais antigas, né? E sim, tem muita história, né? A gente consegue ver isso na arquitetura, no próprio princípio de reinado que é ali, mas vejo ela também, talvez puxando para uma transição moderna e futurística como já é implementada em muitas outras capitais, tipo o Japão. Londres tem muito LED icônico, gigante, né? Que são telas de LED que revestem fachadas, às vezes o prédio todo. Então esse dinamismo de luz traz algo mais
moderno em um ambiente mais antigo, histórico, uma fachada, né? Então acho que esse contexto híbrido traz uma sinergia legal, né? Você mescla na mesma Eles conseguiram harmonizar. na mesma visão, né, nós conseguimos olhar algo antigo e do lado algo futurista. Então acho que essa junção é bem legal. Muito bom. André, qual a tua percepção? Agora vamos lá, para a gente não ser... O que tu acha? Tá. Logicamente, nós ficamos numa região mais central, né? A gente viveu um pouco mais a vida do londrino na parte, Numa parte até mais nobre, né? Então, era, né? eu vou me ater um pouco mais à parte da história. E se nós fôssemos ir periferia no bom sentido, né? Ou na parte mais extrema de Londres e viver um pouco mais do interior, eu ainda ficaria que Londres é uma cidade mais histórica, que ainda mantém as suas raízes, as suas tradições, a monarquia, né, a troca da guarda que acontece diariamente. Então, eu diria ainda que ela mantém a sua essência histórica. Muito bom, muito bom. Meu ponto de vista. Excelente. Michiel, qual é a tua opinião? Eu concordo com o André, né? Eu caminhei bastante, muito em Londres, né? E também eu fui um pouquinho nos bairros em redondo do centro. E lá é muito história. Lá não vê muitos prédios altos, é tudo igual, são as casinhas igual, pubs na esquina, ele é bem histórico mesmo. Para mim, centro de Londres está em transformação, que eles harmonizam o histórico com LED, fora de Londres, fora do centro, fica bem história mesmo. Ah, perfeito. Então precisaria aprofundar para o interior ou para áreas mais adjacentes aí ao centro para você pegar mais história ainda, né? Sim. E realmente, né, a Inglaterra tem a história do mundo no fim, passando por ela. Claro que a Itália também, todos os países europeus, é ali que a nossa civilização mais moderna transitou e evoluiu. Mas Inglaterra, quanto filme foi filmado, quanto livro, quanta poesia, realmente acho que daí a gente teve grandes fontes, né, de inspiração e de conhecimento e de evolução. Muito bom. Agora, para continuar na polêmica, né, acho que seria legal a gente falar, ou vocês dessem a opinião de vocês sobre a comida de Londres. A gente viveu bares, pubs, cafés e vários cafés, né? Então a gente entrou em vários, também fomos em restaurante. Eu gostaria da opinião de vocês com relação à comida. É boa ou não é tão boa assim? Quem começa? Eu posso começar. Pode. Eu sou um apaixonado por comida, independentemente, claro que, né, não é uma comida muito forte, mas Londres tem de tudo para todos os gostos, né? Concordo. Desde, vamos lá, hambúrguer, né? O Five Guys é uma franquia que existe lá, o Shake Shack, né? Então são hambúrgueres bons. Tem o Fish and Chips, que é uma comida tradicional londrina. Eu comi acho que 2, 3 noites seguidas, que é um peixe frito com batatinha frita. Bem simples até. Peixe frito, empanado Exatamente. e batata frita. Mas comida de Oriente Médio, tem comida brasileira, né? Os cafés, muito bons, existe muito croissant lá, parece que isso aí acho que não falta, e tem o café londrino e os chás da tarde londrinos, né? Então, não senti muita diferença, porque quer queira que não, são coisas que tem aqui, mas eu acredito que tenha, se você colocar 2, 3 cafés do lado, sempre um está oferecendo uma variedade talvez diferente do outro, e a própria bebida café, né? Então, Perfeito. né, até para alimentar o pessoal que transita ali é muita opção, e são todas boas. Acho que o que eu provei de bebida, café ou comida, nada que tenha alguma coisa, uma avaliação ruim, né? Eu especialmente eu gostei muito de tudo. Come-se realmente muito bem lá, e com muita variedade, né? Logicamente, o que nós sentimos falta um pouco é a proteína animal, né? Nós temos aqui uma disponibilidade muito grande de carne, né? Então, principalmente a carne bovina, né? Então,
tem pouco lá e a carne como um todo, na Europa como em toda, ela é mais cara. E mais escassa. É disponibilidade menor. Né? Então a gente sente essa falta. Né? Mas gostei demais. Excelentes cervejas, para quem gosta de tomar cerveja. Muita cerveja local. Os seus bairros têm as suas cervejarias, né? As suas produções próprias. Então a comida realmente é algo Te surpreendeu muito positivamente. muito positivamente. Muito bom. Michiel, Eu opinião. Eu também. Eu acho muito variedades de comida. Também por causa do cultural que vive em Londres, de tantas nacionalidades. Tem tantas variedades de comida também. Né? A gente passou para Londres e a gente falou, né? Vamos comer um negocinho aqui, vamos comer um outro negocinho lá. Só tem muita variedade. O que me surpreendeu muito era o valor da comida. O valor da comida ele é bem elevado no Londres. Sim. Comparado com outros Comparado com a Europa, cidades da Europa. ele é bem elevado. Bem é mais elevado. Para o Brasil, ele é mais elevado ainda. Sim, vezes 7, né? Vezes 7. Ele é bem elevado. E com o olhar do belga, né? Não existe nenhum lugar melhor para comer do que o Brasil. Só, assim, come bem em Londres, você pode comer muito bem, mas sempre é bom voltar aqui para comer E comer o churrasquinho, né? e comer uma churrasquinha. Se tiver um contraponto, obviamente mexe no bolso, né? É a condição comercial. O acesso à moeda, à libra esterlina, ela é 7 vezes a nossa. R$1 vale, né? Perfeito. Uma libra vale R$7. Então, se você vai com a família, você vai sozinho, você fica 10 ou 15 dias, é uma conta que você precisa fazer. Né? Vale a pena tudo que você vê lá. E não é sobre isso, é sobre você precisa ter uma condição. Porque, infelizmente, é uma moeda, para nós, que é muito ruim de fazer essa conversão. Né? Claro que para o londrino, um café que é 10 libras, seria 10 vezes para nós. Conversão. Eles ganham em libra, né? Então esse é o único, né, o contraponto que talvez pesa um pouco no bolso brasileiro. Eu quero dar a minha opinião sobre a comida, eu posso ser bem breve, mas na opinião de vocês, o que eu mais gostei de comer em Londres? Comida americana. Chama-se comida americana. E O americano brasileiro em Londres. Guy, para mim, a melhor comida de Londres é a comida americana, porque eu gosto de hambúrguer e é um hambúrguer muito especial, mas de verdade, me deu muita vontade, eu comeria até mais. Vocês até tiveram que brigar comigo para parar, mas é porque realmente aquilo me deixa. Não sei se me remete às viagens que eu fiz para os Estados Unidos, que eu gosto muito também. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção. Dos países que eu visitei, o melhor café depois do Brasil, porque para mim o Brasil é o maior produtor e tem a melhor qualidade de café do mundo. Perfeito. Não é Cuba é marketing, é certo que é marketing. Colômbia. O Brasil, Colômbia é marketing também, tá? O Brasil produz muito mais em proporção e em qualidade, só que esse café não é acessível. Aliás, a gente consegue acessar, mas gasta para acessar esse café premium. Ele sai daqui e vai para o mundo. Nós encontramos E o mundo, nós encontramos no mercado, é rótulo lá em Londres, num supermercado, café brasileiro. É um selo do café brasileiro, só que a gente não reconhece. Mas só para comentar, em todos os lugares que eu tomei café, não sei se era brasileiro ou não, mas o café de Londres é um café equilibrado. Eu gosto muito de café, eu bebo muito mais até do que eu devo, mas o café de lá ele não é ácido, ele é um café que nem precisa de adoçante. Por várias vezes eu tomava café e eu percebia ele até adocicado. Falei, nossa, imagina acrescentar um adoçante, nem fica bom. Então, só para valorizar o café, que isso realmente fez a diferença. E não só para mim, o Diogo também compactou com a mesma opinião. Eu não, só complementar, Gustavo, eu não tomo muito café, não sou especialista em café. Tomo muito pouco, aliás, café. Então, não tenho propriedade para falar. Porém, fico feliz com a tua fala, porque é um rótulo, é um selo para o mundo. E talvez nós aqui a gente dá muito pouco valor. Então, lá fora, né, nos lugares bem gourmetizados, café brasileiro. Então, fico feliz. Sim, Por só isso. para te complementar, a gente foi num
chama Food Markets, né? Mercado de comida em ar livre. É uma feira, né? É uma feira, ele é bem grande, é cidade de Londres mesmo, bem na cidade mesmo, e tinha o Brazilian Coffee lá, né? Tinha uma fila enorme lá. Sim. Sobre esse mercado, tinha, de novo, muitas variedades, como comida espanhola, até do lado da China tinha comida lá. Tinha bastante variedade de opção lá. E para complementar o que o Michael falou, André, também, nós não temos o hábito aqui do brasileiro, pelo menos eu não vejo, de sair para o trabalho com um café na mão. Lá eles têm. O próprio europeu, assim, não é só em Londres, né? Então, se eles encontram um café importado que seja bom, né? Então, a gente vê eles lá com aquele copinho maior que eles pegam para takeaway e levam para o trabalho. Então, é um povo que consome muito café. E é o nosso café. É o nosso café. É, boa parte, eu acredito que seja brasileiro, Boa porque realmente eu percebi o país pelo menos, eu consigo fazer uma equiparação muito grande do café brasileiro, dos que nós tomamos aqui, e com o café que nós tomamos lá em vários lugares diferentes. A gente trocou várias vezes de cafés e restaurantes. Isso é para provar, né? Isso, até para provar. Até para provar. Então foi bem bacana. E um assunto que já foi abordado aqui, que eu achei bem interessante também, que eu acho que é marca de Londres, são os pubs. O pub, que se não é o lugar, acho que mais se associa à palavra Londres ou à cultura londrina. E a gente já falou um pouco, eu tenho um dado aqui que são em torno de 3.500 pubs, né? Então, realmente faz parte da cultura. Mas tem uma coisa interessante, pub lá não é balada. Não é uma festa. Perfeito. Pub é um ponto de encontro. Agora eu quero ouvir vocês. Pub também não é um restaurante. Então, assim, existe... Cardápio, né? De comidas rápidas. Tem, claro, logicamente. Isso. Tem. Mas, assim, se fosse, Gustavo, fazer fazer um levantamento de pubs, restaurantes, né? Seria muito mais, né? Aqui você fez o filtro só dos pubs. Só pub. Eu só vou aproveitar, vou começar a falar então eu já tinha feito esse comentário, né? Foi uma das minhas primeiras impressões. Eu não tinha esse número, né? E eu até achei que era mais, porque é muito pub. Se a gente fizer per capita, né? É. A gente vai ter um número, eu acredito que acima de qualquer outro país, né? Muito elevado. E todos são muito aconchegantes, assim, charmoso. Eles, como é que é? Tirou a palavra. Eles são convidativos, eles fazem com que você queira permanecer no local, né? E isso faz todo sentido, né? Porque é uma conversa boa com pessoas que você gosta, com amigos ou com família, ou seja o que for. E aí você tomar uma boa cerveja, ou um refrigerante, uma água, não importa. E é o viver aquilo, né? Naquele momento. E eu acho que é ali que o londrino se transforma na essência do brasileiro, porque a gente tá na rua ali, tá tudo quietinho, senta pra dentro, eles estão no nosso espírito, né? Aquela conversa alta, ninguém se tem, feliz ali, um tomando espumante, outro tomando Guinness, que sai muito lá também, né? Tem uma bebida deles lá. Só que isso é legal, isso é uma boa constatação, né? Eu acho que eu levo do mesmo sentimento. É um lugar aconchegante, convidativo, um clima quente, você sai do frio, né? Então ali, famílias, amigos, Para negócios, para jogar a conversa fora. o ambiente resolve tudo. Jovens, daí tem idosos, tem todo tipo de gente podendo acessar um local que ele é realmente para interação humana, né? Sim, porque em qualquer pub que a gente entrou, a gente nunca escutou música muito alto. É uma música de leve atrás, assim, que você pode fazer ou negócios, ou é de família. Assim, me prestam bastante atenção, como o Gustavo falou, que não é balada, é lugar para encontrar pessoas Muito mesmo. bom. E tem pubs na Inglaterra, a gente estava olhando também, com 400 anos. Então aí já puxa toda a história da Inglaterra de longevidade para negócios e para cultura. Eles preservam o pub. Pub de repente seja um ativo, né? E realmente, preservar 400 anos o mesmo No negócio, mesmo lugar. isso é louvável, né? E é muito bom entrar num lugar desse que você vê traços ali de 100 anos atrás, quem sabe 200, né? Eles Isso são faz exatamente, é muito legal.
Mas pub realmente chama muita atenção, acho que para todo mundo, né? Alguma coisa para a gente destacar, por exemplo, de hábitos do londrino, que vocês, poxa, isso é um hábito do londrino. Falamos de pontualidade e tal, mas alguma coisa? É um ponto para nós muito negativo, né? Muito negativo. É, O mas cigarro, no geral, ele afeta. Eu, particularmente, não gosto nem de sentir aquela fumaça. Então, lá, o cara fuma. Eu acho que o clima ajuda muito também no esses. O inverno, eu acho que. O que eu posso fazer? Infelizmente, eu acho que deve ser um consumo mais sensível. Cigarro de álcool também, né? mas fumam muito, realmente. Fuma muito. Mas é uma questão deles, né? O europeu em si fuma Eu bastante. em si, né? Eu ia comentar, porque Itália a gente percebeu também a mesma coisa numa viagem. Eu tenho certeza que Bélgica não deve mudar muito, né? É um hábito. Entrou o vape, né? E a gente via muitas lojas vendendo vape. E o Brasil tomou a frente. Eu acho que a gente sempre tem muita crítica ao Brasil, mas o Brasil tomou frente para trazer muita lei para coibir o cigarro e não permitir o vape. Então, fez esse movimento que ele é pró-saúde, né? O Brasil é referência no combate ao tabagismo no mundo inteiro, né? Sim, são dados bem interessantes. Lógico que nós temos outras coisas, né? Mas já que o assunto era o cigarro, né? Então o Brasil ele tem essa referência, muito positivo isso. Mas a gente tem que respeitar também as culturas, né? Os hábitos, enfim, Eu vou fazer livre-arbítrio de cada um. outro cuidado que é os londrinos, né? Que me prestou muito atenção e que ele se arruma muito bem. Eu não vi nenhuma pessoa autocuidado. Ah, sim, É, bem observado. 30, 40% do homens que eu vi na rua era do terno. Era impecável. Sim. Eu andava de metrô É uma vestimenta do dia a dia. e as pessoas são muito bem arrumadas lá. Perfeito. Eu não. Agora que você falou, eu lembro de entrar no Five Guys. O Five Guys é fast food. Sim. E do meu lado tinham dois jovens de terno com um brasão de uma universidade que as universidades também são, acho que eu vi grandes marcos na educação, né? Ela começa na faculdade, enfim. E eles estavam lá então comendo um fast food, mas de terno, nem combinava, né? Só que como é que você vai ficar de terno comendo fast food ali, né? Num ambiente totalmente. Mas é isso mesmo. Sim. Há um direcionamento, eu acho, para um autocuidado, né? Autocuidado. Então você se veste bem, você escolhe bem as roupas, elas são alinhadas também. E isso muda a cidade, né? Eu acho que isso muda a postura da pessoa. Uma pessoa de terno não pode se comportar mal. Talvez o clima ajuda muito também, né? O Brasil é um país tropical, calor, né? Lá eles também têm calor, mas assim com um período mais curto, né? Mas você viu nos lojas quantidade do sapatos italianos, ternos bonitos. Eu acho que eles prestam muito atenção nessa parte mesmo. Com certeza. Acho que uma parte também é cultural. Muito bom. Para a gente andar um pouquinho também, aonde que foi perceptível para vocês o peso da idade da Inglaterra? Como cidade velha mesmo, antiga, onde vocês viram, ó, materializando que é uma cidade realmente histórica. O que chamaria atenção para vocês? Eu vou já começar, e para mim, entrei numa igreja católica, né? E eu nem esperava, eu nem estava em direção à igreja, quando eu passo na frente eu vejo que estava acontecendo uma missa, e ela estava sendo feita em latim. Ela estava sendo realizada em latim, com os cantos gregorianos. E isso para mim foi incrível, né. Eu filmei, fiz vídeos, primeiro que as igrejas católicas são muito simbólicas, então isso para mim foi incrível. Ali eu vi, pô, tem quantos anos, né, nas costas dessa igreja, uma igreja antiga, mas preservando então e trazendo lá atrás uma execução de um ritual que é muito bonito, né, uma missa eu particularmente eu gosto muito, é muito agradável e a missa estava cheia, pessoas em pé, e era 9 da manhã de um dia normal, né, foi um dia normal. Então me chamou muita atenção. Que para vocês perceberam muito essa idade do Pra país. mim, a grande atração
que remete a ser uma capital, um país antigo, é a troca da guarda real lá no Palácio de Buckingham. To Eu fui há 12 anos atrás, e a quantidade de gente que tinha quando a gente estava semana passada era a mesma. Então é um evento, isso é um evento. Faz parte de uma rotina da troca de guarda, mas diário. Ali é diário, é um evento, e enche, lota aquela praça, né. E ali tem um dado curioso, né, não sei se vocês perceberam, tem a bandeira da Inglaterra que sai lá do meio do Palácio de Buckingham. Se ela tá hasteada, o rei tá ali, se ela não tá, é porque não tem ninguém ali dentro, né. Uhum. Então, a quantidade de gente que fica ali olhando os cavalos entrando e o pessoal cantando, eles todos fardados, aquele chapéu, É um ritual. então isso remete, porque sinceramente, eu não vejo isso em qualquer outro lugar, claro, nem todo país é uma monarquia, né, mas remete a algo realmente antigo, se considera e se preserva um ritual desde muitos anos atrás. Então isso é muito legal de ver isso, presenciar a cavalaria entrando, saindo, e marchando, e música, e banda, né, Uhum. isso é muito legal. Peso de Londres, É, da idade, que eu acho incrível, você comentou sobre, vamos pensar assim, né? Brasil descoberto em 1500, né? E tem um pub aberto desde 1500, por exemplo, né? Então, ou você passa em frente a um monumento e ele foi com a data do início da construção de 100 anos antes de Cristo, por exemplo. Então, tem 2100 anos. É muita história, né? É muita construção de algo consistente, né? Então, o quanto nós somos jovens como história, como nação, como país, né? O quanto nós temos ainda até chegar no nível, e só que eles conseguiram, lógico que a Londres como um todo e a Europa como um todo, ela acabou envelhecendo, tiveram que abrir também as suas fronteiras, né, para trazer novas culturas e mão de obra, precisava disso, mas ela consegue manter ainda essa raiz, né, essa Uhum. tradição. É rico isso, é lindo que a gente vê. Verdade. Mil, alguma coisa que você percebeu a idade do... Sim, é, são sobre que eles fazem também o esforço para manter isso. Por exemplo, existe lei que não pode mexer em qualquer façada da rua. Você precisa ter uma aprovação do governo para mexer até sua casa, mas você não pode mexer em fachada Uhum. antigo. Eu acho que ajuda também para manter esse história do Londres. Sim. Do ponto de revitalização, acho que devem ser bem duras. Acredito que uma autorização para a reforma deve ser algo bem complexo, né? Pessoal, para a gente ser até bem específico, um lugar que chamou a atenção para cada um. Quem quer começar? Um lugar específico. Eu já vou comentar o meu. O parque foi uma das coisas mais incríveis que eu vivi. Vocês podem ter a mesma opinião, não tem problema, mas o parque que nós estávamos instalados próximos era um local que eu acho que precisaria de uns 7 dias para a gente poder visitar todo ele, pelo tamanho, pela beleza e por ser um lugar realmente de paz. Uhum. As pessoas estavam lá para buscar paz. Ninguém estava lá para buscar trabalhar ou nada disso. Então, era um refúgio da cidade, super mega bem preservado. Mas tinham outras coisas lá também. Então, eu gostaria só que cada um falasse do seu. Eu concordo com o Gustavo, porque pensa que numa capital que tem quase 10 milhões de pessoas, o que que eu faço no final de semana? Eu fico trancado em casa? Eu vou para um pub? O que que eu faço? Então, que nem eu trouxe o dado antes, 47% de Londres é dividida em áreas verdes, jardins e parques. Então, esse parque que ficava em frente ao nosso hotel é um parque gigante. As pessoas utilizavam para caminhar, para correr, os cachorrinhos brincando lá como se não tivesse amanhã. Então, é um lugar de refúgio, de lugar onde você vai buscar energia, né? Vai descansar. Então, isso foi bem legal, porque é uma aglomeração de pessoas ali buscando paz, né? Então, fugindo um pouco daquela semana toda que com certeza é conturbada para eles, então eles buscam sim um refúgio. E uma área verde bonita, você não vê uma sujeira no chão, é a grama cortadinha, as árvores bonitas, pintadas, isso tudo é convidativo, né? Uhum. Então isso aí para mim Boa. é bastante. Bom, então são de 4 votos aqui, são 3 no parque, né? Também o parque. O parque para mim também foi suprassumo, assim, foi incrível.
E isso que a gente foi em apenas um, né? E Londres tem vários. E o segundo, para mim, o Castelo de Buckingham, para mim, foi algo. Quando eu cheguei lá, assim, pulei o muro, né? Não tive essa oportunidade de pular. Tava chovendo, mas incrível aquele lugar. O lugar realmente é histórico, né? Ele é. E ele ainda é vivo, porque o rei entra e sai, Isso. e cada vez que o rei entra ou sai, é um evento. Então, para mim, o castelo realmente. Legal. Viu algum outro local que chamou a atenção, que é um marco? Para mim, Piccadilly. Piccadilly. Para mim, para nosso sector, que é OH e DOH, para mim foi impressionante como é que tela de LED conseguem envolver as pessoas. Essa linha, tá? Eu fiquei na praça, eu só observei as pessoas. Eu só vi pessoas tirando foto. E tudo que a gente viu no congresso, que OH e DOH, entre as ações como social media, eu comecei a pensar na minha cabeça que é tudo isso que a gente estava aprendendo lá. Como a gente pode criar esses dois juntos. E para mim foi um momento bem especial lá. É um cartão E postal. não foi falado por vocês, mas é óbvio que o Big Ben. O Big Ben é uma torre com um relógio, e ela é o símbolo do souvenir mais popular de Londres. Então, você vai buscar alguma referência ou um ímã de geladeira, provavelmente vai estar o reloginho lá do Big Ben. Então, esse é bonito, mas ele é simples também, né? Ao mesmo tempo, não tem nada para fazer, você só vê ele, a gente passou na frente 2, 3 vezes, mas é isso, é um símbolo e chama atenção por ser importante. Pessoal, Londres, para vocês, parece uma cidade de luxo, de riqueza? Qual a opinião que vocês têm sobre isso? Para mim, parece muito. Começar pela quantidade de lojas Rolex que a gente viu por lá. Não só de relógios, mas de artigos de luxo masculino e feminino. As principais marcas, elas não têm uma loja, tem 3, 4. Né? A gente passou, a gente caminhou, nós mapeamos, o Diego acho que mapeou, nós caminhamos 70.000 passos aí em alguns dias, a gente caminhou bastante, então a gente viu isso, né? As principais marcas estão lá, os principais lançamentos estão lá. Então, sim, tem bairros exclusivos onde só tem essas lojas. Você consegue, né, reconhecer que tem. Mas para mim é uma cidade que Para mim, concentra milionários e bilionários. para mim não parece. parece. Porque, se eu não me engano, até depois a gente pode corrigir a informação. Se eu não me engano, tem 35 ou 40 lojas só da Rolex, como marca. Que capital que tem essa quantidade? Capital Entre lojas e chamam de distribuidor autorizado, né? mas Boutiques e multimarcas. Boutiques e multimarcas. Ah. Estou falando só de uma marca em específico, que é a Rolex, que é referência, né? Alto luxo de relojaria. Mas sim, ali é Respira, né? respira moda, respira luxo, né? Então, compras bem especializadas, né? Achei incrível, isso interessante. muito bom. Mirio, o que você percebeu disso, dessa riqueza? Carros. Carro. Eu vi tanto Bentley, Rolls Royce, Ferrari. BMW, Parecia táxi, de tanto que tinha. parecia táxi. Impressionante. Eu não vi carros populares, quase. Era tudo carros, era do bem alto padrão. Na região que eu estava tinha essa concentração grande, né? Sim. Sim. Para mim é um sinal do luxo que está virando dentro da cidade. Porque depois também os lojas como Rolex, mas para essas lojas precisa de clientela. E você viu que essa cidade respira muito dinheiro, muito riqueza. Nós entramos, pessoal, 2 ou 3 vezes naquele shopping chamado Harold. Harrow. E eu acredito que, do meu conhecimento, 15 ou 20% das marcas eu tinha ouvido falar. Porque todas as demais devem ser ainda o suprassumo do luxo. Então, realmente, você andava pelos corredores e eram andares e andares, dá para passar. 6 andares.
6 andares. Com De 200 altíssimo do luxo. Não tinha nenhuma marca lá dentro daquela loja que não fosse de alto luxo. e outra. Então, impactou, porque era realmente intenso. E as peças, pessoal, quando a gente fazia a conversão, surreal, né? Um valor que eu diria que no Brasil a gente não é inacessível para inacessível para 99,9% dos brasileiros. E essa Harrods aí, a arquitetura dela, não sei se vocês lembram, olhando a foto lá de fora, é totalmente o que eu falei do híbrido ali, é uma arquitetura bem antiga, não é diferente de um shopping contemporâneo que você vê por aqui, ela toda naquela cor marrom, né? É estilo barroco, E né? Ou lá dentro, a gente conseguia ver na subida dos elevadores e das escadas rolantes. escadas rolantes que tinham aquela estrutura meio que medieval. E ali no meio, aquele branco de luz, todo luxo ali, só de perfume, lojas de PV e aí artigos masculinos e femininos. Então, o PIB grande ali de 6 andares vendendo o que você quisesse para todos os gostos, né? Tanto que a gente saiu para fora no terceiro dia lá, tinha uma puro sangue na frente, era uma Ferrari, né? Então, o que chega. Várias a gente viu, Claro. né? Uma Ferrari no Brasil, 3 milhões naquele modelo, 4 milhões eu acredito, e para eles certamente muito mais acessível, né? Porque eles estão do lado do país que fabrica Uhum. a Ferrari, É né? muito mais legal. Mas, pessoal, o que marcou mais vocês? Um ponto que marcou, que de toda a viagem, dos 10 dias que nós ficamos, 9 dias que nós, desde chegar, o evento e tudo mais, o que marcou vocês, uma coisa, que eu acho que é bacana, só para a gente levar isso aí para quem vai assistir e que isso fique uma mensagem também de cada um ali, que marcou. Pra mim não que marcou, né, o fuso horário. Quer queira, quer não, né, a gente ficou aí 7 dias, Londres é 4 horas à frente do Brasil, então tem toda uma condição de adaptação. Então, Hum? pelo menos é o meu sentimento, parece que você não descansa, né. E você chega no Brasil até adaptar, você acorda em horários diferentes, né. Uhum. Mas fora disso, eu acredito que o quanto essa cidade tem turistas de todo lugar do mundo, Uhum. todo santo dia. Se você ficar um mês lá, a gente ficou numa região próximo da Piccadilly Circus, da Oxford Circus ali, que é as ruas que mais movimentam lojas. Então, a quantidade de gente nas ruas todos os dias, consumindo, comprando, se locomovendo. E é uma cidade que não tem gargalos, né? É táxi, é os ônibus, é o underground, então não tem, a gente não consegue, claro, tem filas em semáforo que a gente vê em qualquer lugar aqui, mas não é aquelas filas quilométricas de engarrafamento, então parece que o trânsito flui mais que aqui. E sem muita loucura, sem o pessoal muito estressado no trânsito. Uhum. Então, Boa, e- verdade. Bom, vou tentar resumir numa palavra que tu Você- tinha pedido, para mim foi organização. Organização. Realmente. E realmente, Pro tamanho, quando tu pensa em 9 milhões de habitantes, trânsito, trem, a mobilidade urbana, então precisa realmente estar tudo muito sincronizado. Então a organização para mim é meio. Eu vou fazer em 2 palavras. Pode né? ser, claro. Eu vou falar sobre o evento e o viagem, né? É oportunidade e oportunidade. Oportunidade. Isso. Verdade. Uma Oportunidade. cidade aberta para negócios, né? Oportunidade, cidade aberta para negócio também no nosso evento lá. Eu senti muito a vibe de negócios lá e experiência também. Experiência para viver experiência, viver o vida que é o Londrina viver todo dia dentro da cidade. Eu achei muito legal para viver ele como que ele iria viver todo dia. Pegar o metrô, andar muito, porque o Londrina anda muito mesmo. Só eu achei legal aquele experiência desse. Pessoal, fazendo bem um contraponto, tá? A gente vive num estado, Santa Catarina, né? Se alguém de fora do Brasil, de outro estado, estiver vendo, Santa Catarina é um belo lugar. Eu algumas vezes eu posso apostar e possa ser um dos melhores lugares para se viver dentro do Brasil, e eu gosto de vários lugares, eu acho que cada um tem a sua particularidade. Mas equilíbrio que Santa Catarina tem, eu vou dizer para vocês, deu saudade do Brasil. Eu vivi esses dias, adorei a cidade, mas a minha cultura me traz para cá.
Então, de verdade, foi bom ter ido para também valorizar o Brasil. Ah. E é só a mensagem que eu queria deixar. Com relação ao que me marcou que realmente nós estamos num estado bom, né, com qualidade, temos muitas coisas a menos, abaixo, mas muitas coisas acima também. Então, só fazendo um contraponto, Santa Catarina Perfeito. incrível. Quero elogiar o nosso staff. Eu gosto também. Senão, tu não estaria. Eu que vivi essa experiência, né, que deixou Bélgica para morar aqui. Eu acho Santa Catarina maravilhoso, seguro também. Todo mundo fala comigo que é um próprio país dentro do Brasil, né? Eu amo o Brasil, as pessoas, e se a gente viaja e a gente volta, a gente aprecia mais o que a gente temos aí. Muito bom. Um contraponto legal, só para finalizar, que eu acho que é válido também, eu acho que vocês vão concordar. Por ser um país multicultural, Londres recebe muitos eventos, é uma cidade de negócios, né? O que vocês sentiram sobre o idioma? Eu digo por mim, eu aprendi a falar inglês quando eu morei fora do Brasil, em 2011, 2012, e cada vez que eu vou para qualquer lugar, como eu gosto de falar, gosto de aprender um pouquinho, eu vejo o quanto que o inglês, ele é importante, porque ele é a língua universal dos negócios, e o quanto a gente fica preso se a gente não consegue conversar, né? Então, eu que gosto de aprender idiomas, falar, talvez tenha regiões que você vai falar com uma pessoa que você não vai entender, mas você faz um esforço. Então, eu acho que quando você se esforça para tentar aprender algo, para se comunicar na língua Local, né? local, você acaba se abrindo para viver o que aquela cidade tem para te oferecer. Porque senão a gente fica ali amarrado. Sentar numa mesa para jantar ali, só eu não falo, sabe? Cria-se um clima. Então isso, né, até para quem está assistindo a gente e quer se capacitar e quer crescer, a gente tem essa cultura forte aqui de autoconhecimento. O idioma hoje, o inglês, ele deixou de ser fundamental, ele é necessário. Exato. Era a única língua universal para a cidade, logicamente é a mais falada. Não é a mais falada porque o mandarim em população é muito mais falado, mas globalmente o inglês ele é insuperável e realmente. E o inglês é menos dialeto, né? Porque me parece que o inglês americano ele está muito contaminado, ele está muito resumido. Até para quem fala o inglês, muitas vezes entender um americano, O inglês britânico mesmo é formal, né? britânico ele é mais formal, Mais sensível de ouvir, mas mais bem articulado, né? Então isso chamou a atenção. Pessoal, a gente não tem tanto tempo assim para falar. Eu acho que tudo que precisava ser dito foi falado. Eu queria que cada um fechasse só com a opinião, né, própria de moraria ou não moraria em Londres, né? Aí simples, se moraria ou se não moraria. Pode explicar um pouquinho, claro, mas e por quê, né? Não gostei, adorei e moraria ou não moraria. Diogo, quer começar? sim, começo. Eu moraria fácil, moraria fácil em Londres. Acredito que, talvez por um certo período para criar uma conexão e servir como uma experiência legal, mas assim, como a gente fala no nosso ditado aqui de mala e cuia, eu acho que não. Passaria talvez uma temporada, Uhum. né, construindo alguma coisa ou a negócios, com a própria família, com o filho, mas assim, eu jamais trocaria o Brasil, Boa. mas sim, uma temporada passaria para sentir mais aquele clima que a gente sentiu em 7 dias, que já foi legal, né. Mas uma temporada, assim, a vida toda não moraria. Boa, André. Eu moraria fácil 6 meses lá e 6 meses aqui no Brasil. Então eu ia intercalar, né? E eu viveria lá tranquilamente 6 meses. O Brasil realmente. Vou pegar um pouco o que tu comentasse antes, Gustavo. Nós moramos aqui, né? A gente vive em Santa Catarina e a gente está realmente muito bem aqui, né? Temos praias, temos sol, temos um pouco do frio, Temos cultura. né? Então a gente está, né? Nós somos, eu diria que assim, a gente é agraciado e abençoado por Deus na questão territorial, né? Na questão de cultura. Então a gente tem muita coisa por aqui, né? Mas moraria fora também. Mihil, você que já morou até Morava outros países, Eu né? não moro lá, né? Mas eu já visitei lá, mas eu não.
Eu já me mudei uma vez, eu vou ficar pela. Para mim, a mudança 7 anos ainda é novo para ele, Brasil. visitar, com certeza, uma experiência de 3 meses, 4 meses, com certeza. Mas para morar, eu ficar onde eu tô. Eu acho que a gente tem uma divergência, uma cultura muito distante, né? Por mais que a gente tenha, nós somos europeus, mas os nossos bisavós eram europeus, então a gente já tem a cultura brasileira, né? Como a gente já falou aqui, então nós estamos, acho que, muito distantes. Então, seria um baque cultural do dia a dia, eu acho que muito grande, né? Peraí, tu tá Então, tornando dar a tua opinião. então eu não moraria. Ah. Eu não moraria. Também tem Vocês já tiveram uma experiência de, né, Já. 2 vezes você morar fora, né? Isso, a gente ficou fazendo cidadania italiana. 4 meses. E claro que a Itália e Inglaterra devem ter uma grande diferença. Leve diferente. Mas ali a gente já percebeu um baque grande de dia a dia, né? De convivência e esse calor humano que o brasileiro tem, que é insuperável, o latino tem, mas eu acho que o brasileiro ainda é mais. Eu diria que eu não conseguiria viver sem. Turistar é uma coisa, né? Exatamente. Muito bom. Sabe a hora de voltar embora? Sabe quando vai embora, né? Tu sabe o... Aliás, o tempo que nós ficamos para mim foi super suficiente. Perfeito. Claro que eu vou voltar. Nós somos uma viagem de homens, mas a próxima viagem tem que ser em casal. Todo mundo falou, pô, gente vamos comentou. voltar com as nossas esposas e aproveitar de forma diferente. Mas eu diria que não moraria, apesar de que eu recomendo 100% que todos devem conhecer. Ótimo. A história do mundo passa pela Inglaterra e é uma viagem incrível para quem gosta de história, de cultura, de luxo também, que a gente falou. Então acho que a gente pode fechar assim, né? Obrigado aí por todos. Pessoal, é mais um episódio, esse bem mais descontraído, espero que gostem. E qualquer mensagem, pergunta, podem deixar aí no chat, nos comentários também. Sigam e curtam o canal do Grupo Intelli. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.